Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com meu amigo Otto Barreto. Obrigado pela presença aí, Otto. Obrigado a você, Bruno. Você deu entrevista pra gente aqui no projeto Quero Ser Médico. Já fez também outra entrevista aqui sobre preparação e história com o Felipe Loureiro. Se você não assistiu, procura no canal aí na playlist. Nosso tema de hoje é falar sobre o TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é o modelo de prova do Enem. Então a primeira coisa, Otto, se apresenta aí, para o pessoal conhecer você, para quem não conhece ainda. Fala pessoal do Quero Ser Médico, meu nome é Otto, sou professor de História, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrando pela mesma. Dou aula em turmas vestibulares desde 2008 e atualmente sou professor de vestibular e também coordeno uma rede de ensino desse segmento. Show de bola. Bom, Otto, fala um pouquinho para a gente aqui do histórico do Enem e como que o Enem foi se transformando até chegar nesse modelo atual, para o pessoal entender como é que ele funciona. Então, Bruno, o Enem ele foi criado em 1998, né, o chamado Exame Nacional de Ensino Médio, e ele tinha uma função bem diferente do modelo atual. Ele era uma avaliação para tentar identificar o nível que o nosso ensino estava sendo realizado, para ver como é que os alunos estavam se comportando, e ele começou bem devagar, né? O primeiro exame ele teve 150 mil aproximadamente inscritos e ele foi sendo aplicado anualmente, mas era um modelo muito difícil de ser realizado porque ele não garantia acesso a nenhuma universidade. Era só um modelo de avaliação, então não existia estímulo para os alunos realizarem. A partir de 2004 é que o governo vai criar o ProUni e o ProUni ele vai utilizar o Enem para dar vagas, para dar bolsas de 100%, 80% até 50% em universidades particulares. E aí começa a criar um atrativo muito maior para os estudantes realizarem o exame, já que eles poderiam alcançar bolsas e conseguir levar suas notas, seus resultados para dentro das universidades. Nesse mesmo processo já teve 1.600.000, então o exame cresceu bastante a partir de 2004. E o ProUni também vai começar a fazer investimento dentro de universidades federais. Então, por exemplo, a Unirio, ao receber investimentos do ProUni, ela também vai abrir parte das suas vagas para o Exame Nacional de Ensino Médio. Isso quando tinha vestibular separado. Separado, exatamente. Naquela época que era a UF fazia seu vestibular, a Rural, a Unirio, a FRJ, e algumas, a Unirio foi uma das primeiras, adotaram o Enem, conseguiram a verba do governo e separaram porcentagem das suas vagas de acordo com os cursos, utilizando os resultados do Exame Nacional. A partir de 2009, então, é que o Enem ele vai absorver as características de hoje. O que acontece? O governo, então, ele vai colocar um investimento muito grande nas principais universidades federais do Brasil em troca da aceitação do modelo de via integral, como vestibular. E, é claro, dando liberdade para as universidades para elas poderem adotar parte do Enem ou adotar integralmente ou pegar dentro do Enem algumas disciplinas ainda que nós chamamos das específicas e botar com valor diferente, mas para o Enem chegar nesse modelo não foi só dinheiro, ele também teve que fazer uma grande reformulação do seu próprio modelo de aplicação. As exigências das universidades são muito maiores para que ficasse um modelo muito mais sério. O Enem também ele vai ter uma importância muito grande, porque desde o início a ideia, quando ele começou a criar o modelo de inserção de vagas dos estudantes, o Enem tem o objetivo de conseguir colocar o maior número de estudantes possível nas universidades. Você, assim como eu, lembra da época que a gente entrava na faculdade e tinha um colega que estava em 3, 4 universidades ao mesmo tempo matriculados. Eu, por exemplo, eu fiz história na Unirio e eu estudei com várias pessoas que faziam comunicação na ECO da FRJ e que faziam direito na PUC e que com o decorrer do tempo acabavam trancando essas matrículas e essas vagas não eram preenchidas. O Enem vai acabar com isso. Entendi. Entendeu? Você ocupava uma vaga que outra pessoa podia estar ocupando ali. Exatamente. Então, nesse modelo de seleção, isso não acontece mais. Você pega a sua nota e você encaixa ela dentro do curso da universidade que você possa colocar e não preenche vaga nenhuma. Você não pode colocar duas na reserva. Entendi. Dessa maneira, então, você tem uma inserção muito maior. Ano passado, foram mais de 7 milhões de inscritos, um recorde. E o Enem, depois de vários percalços, tem se consolidado como um modelo de prova atual para os exames de vestibular das universidades federais. Show de bola. Queria fazer uma pergunta aqui. Você falou que a universidade tem autonomia de escolher se quer usar 100% do Enem ou se quer usar uma parte.
mas a universidade também escolhe se ela quer dar peso às matérias. Com certeza. Então você tem que ficar ligado com isso, né, o candidato, porque na UFRJ eu lembro que tem peso maior na biologia e natureza, né, tem peso maior, mas isso de repente não vale para outras. Então cada faculdade que vocês querem prestar tem no seu edital o peso das matérias. Isso é importante para a sua estratégia na hora da prova também. Tem que ficar ligado nisso aí. Beleza. Principalmente para onde você quer fazer a prova. Então a nossa próxima pergunta aqui é o seguinte: qual o motivo do Enem ter adotado o TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item? Por que ele adotou isso? Quando você chega no modelo de 2009, você vai ter uma explosão de candidatos dentro do Enem. E aí o Enem criou proporções, né, nacionais. De verdade, 7 milhões, antes 6 milhões. Então, como é que você pode fazer uma avaliação unificada para um país do tamanho como o nosso, né? O acesso, né, seria mais justo, digamos assim, se as provas fossem feitas de forma dissertativa. Os alunos colocariam no papel escrito todas as suas sabedorias, seu conhecimento sobre as questões. Mas como é que você vai corrigir? Fica né, inviável. 7 milhões. A gente já tem uma dificuldade enorme com a redação, imagina isso em todas as disciplinas. Então, o processo mais rápido seria as provas de múltipla escolha. O problema de você realizar uma avaliação de múltipla escolha é que ela dá abertura por uma questão chamada sorte. E a gente sabe que tem gente assim, né? Que o cara já nasceu com sorte e aí o cara consegue acertar... Sai chutando e acerta vários. 80% e dessa forma ele vai estar prejudicando um estudante que teve uma preparação melhor, que teve um estudo de verdade. Então, para evitar o fator sorte na hora da avaliação, o Enem pegou o TRI, ele não criou, na verdade, isso já é feito em vários lugares diferentes do mundo, mas ele adaptou e desenvolveu para o modelo e para a realidade do nosso país. Então, a teoria de resposta ao item, ela vai querer identificar e separar os alunos que realmente têm o conhecimento de quem está chutando e dos que estão chutando. E Entendi. como isso vai acontecer é o que eu vou explicar. Bom, a gente está falando aqui de TRI, blá, 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 mas o que é o TRI, Otto? Explica pra gente aqui, pra gente ficar ligado e montar a estratégia em cima desse modelo aí. Então, primeiro tem que entender o seguinte, o candidato ele não vai fazer uma prova com modelo de questões normais. Você eu faço uma prova de 10 questões, acerto 7 e minha nota é 7. Isso não existe no Enem. Porque as questões do Enem têm valores diferenciados, certo? E elas têm, de acordo com os seus valores, você consegue acertar de uma questão que vale 500 até uma questão que possa valer 900 e isso vai ser calculado na média da sua nota. Entendi. Então, primeiro, você vai ter um grande teste em relação a essas questões, tá? Isso é feito posteriormente, daquelas que foram mais acertadas, daquelas que foram mais ou menos acertadas e daquelas que foram poucos acertadas. Ou seja, eles classificam onde teve muito erro, médios erros e poucos erros. Então, quando você tem uma quantidade muito grande de erros numa questão, essa questão é classificada como difícil, fácil ou média, na sua opinião? Difícil. Difícil? Não, isso depois que todo mundo fez a prova. Exatamente. Ah, tá. Então, se ela é difícil, você acha que ela tem que valer mais ou menos pontos? Mais pontos, ok? E aí você fala, pô, então eu posso acertar as mais difíceis e conseguir botar minha nota pro alto. Não. E essa que é a grande questão do TRI. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho 3 questões, beleza? Uma fácil, uma média e uma difícil. O candidato A, ele acertou a fácil, ele acertou a média e ele errou a difícil. Tranquilos? Para você, esse candidato tem coerência? Tem. Claro, né? Tem. Se ele acertou as mais fáceis e errou a difícil, mostra que ele, em algum nível, ele estava estudando. E algum conhecimento daquele conteúdo ele tem. Aí o candidato B, ele erra fácil, ele erra a média e ele acerta difícil. Como é que você está configurando? O chute. Só que a questão difícil valia 936 pontos. A média e a fácil valeriam 500 e 600 pontos. E o cara pensa, poxa, só de acertar a mais difícil, eu já igualei 2 acertos daquele que acertou a média fácil. Claro que não. Porque como ele não configurou que ele tem coerência, então a questão difícil que ele acertou não vai ter pontuação máxima. Ah, então ele ganha pontuação, só uma pontuação menor. É muito descontado. Às vezes em menos da metade. Dessa maneira, então, acontece muito, e isso ainda é uma coisa muito discutida entre os alunos, eu acertei 25, o meu amigo acertou 20, mas a nota dele foi maior que a minha. Claro,
Porque claro a prova que ele era acertou. mais coerente. Muito mais coerente. Entendi. E essa que é a grande questão do estudante. Ele tem que Tá, fazer uma prova... Presta atenção aí. Ele tem que fazer uma prova buscando coerência. Porque pelo TRI, ele não vai conseguir enganar se ele estiver chutando ou utilizando da sorte aleatoriamente. Entendeu? E aí você pode ver, se você pegar o gráfico dos últimos anos, o micrográfico na verdade, os alunos, o gráfico ele faz assim, ele é cheio aqui e ele afina aqui, certo? E aqui você tem a quantidade de acertos. Tá. Você pode reparar que o aluno que acerta entre 19 questões a 26 questões, a nota desses candidatos é muito semelhante. Aí tu fala, pô, o cara acertou 19 e o outro acertou 26. Poxa, eu acertei bem mais do que o outro, não importa. Naquele bolo ali, eles estão com um cálculo de incoerência muito parecido. Então a soma das notas, elas se diversificam, mas elas mantêm ali entre 660 e 690. A partir dos 30 acertos, aí você começa a ver as notas a partir de 750. Porque 30 acertos em cada bloco, né? Isso aí. Natureza, linguagem... Exatamente. Lembrando que são 45 questões por cada. O cara que acertar 30 de 45, ele já tem um percentual de acerto muito grande. Provavelmente, ele estudou para aquela prova. Então, provavelmente, ele não errou as fáceis, entendeu? Entendi. E aí, ao acertar a maioria das fáceis, errar algumas médias e até errar talvez a maioria das difíceis, ainda assim ele foi uma pirâmide de coerência perfeita. Então a nota dele vai acima de 750. Entendi. Quando esse gráfico da pirâmide ele acerta as fáceis, acerta mais médias, acerta mais difíceis ou mais ou menos... Invertida, né? Exatamente. Aí cai. E é isso que o aluno tem que ficar ligado. É assim que funciona o TRI. Tranquilos? Se vocês não entenderam, volta, assiste esse bloco de novo, porque a parada realmente é mais complicada. E agora, o grande tchan aqui da entrevista, como que o pessoal pode usar esse modelo do TRI, conhecendo agora esse modelo, para elaborar a melhor estratégia para se dar melhor na prova, né? E conseguir aí o sucesso no vestibular. Isso aí, Brunão, é importantíssimo para um candidato de alto rendimento, principalmente para os alunos que querem medicina, saber como se portar no momento da prova. Então, qual é o meu conselho em relação? Primeiro, você pegar a prova, por mais que a prova do Enem seja uma prova que te exija muita velocidade, tá? É bom dar uma olhada nas questões primeiro. Não estou dizendo que você tem que fazer uma leitura delicada e aprofundada, não. Dá um en passant. Dá um en passant. E cada vez que você der esse en passant, você pode até não precisar exatamente quais são as fáceis, médias e difíceis, mas você às vezes consegue identificar. Então você fala, pô, essa questão aqui me parece fácil, marca como fácil. Essa aqui eu não sei, essa aqui me parece difícil, marca como difícil. Só de você estar classificando a prova em fácil, médio e difícil... pelo menos filtrar os extremos, né? Fácil e difícil. Você já está fazendo a prova com uma estratégia diferente da maioria dos candidatos. Boa e dessa maneira, você vai estar entrando na prova já com uma estratégia bem definida. Para montar aquela pirâmide de coerência. Isso aí. Até porque, quando você está lendo as questões, mesmo que você esteja vendo de forma rápida, você está jogando informação para o teu cérebro, beleza? E de alguma maneira ele está lá desenvolvendo, tentando buscar... Papirando. Para quando você voltar, como se você tivesse alongado, aquecido. Já deu um aquecimento nos neurônios. Já deu um aquecimento nos neurônios, exatamente. E assim você vai ganhar velocidade. Mas eu perdi tempo olhando. Não, você está fazendo a prova buscando a sua coerência. Mas esse tempo é bom deixar claro que você está fazendo a prova fazendo isso, né? Você está saindo na frente. Exatamente. Isso aí não é perder tempo não, você já está entrando na estratégia. A gente tem que lembrar bem que, gente, o vestibular não é só sentar a bunda e estudar, tem que ter uma estratégia eficiente. E é isso que a gente está passando para vocês aqui. Então qual é a dica de preparatório? Você tem uma lei que você tem que seguir. O candidato não pode errar as fáceis. Entendeu? Como é que você não erra as fáceis? Muito treino e precisão. Para treinar treino e precisão, você tem que fazer uma quantidade grande de questões. Beleza? Então como é que você faz isso? Pegando as questões fáceis dos seus módulos, de preferência pede para o teu professor ou na tua apostila, não sei qual material cada um está estudando, mas existe sempre a modulação às vezes com as questões mais fáceis, médias e difíceis. Então você tem que acertar todas as fáceis e de preferência de forma mais rápida. Porque quando você acerta as fáceis, você é como se tivesse colocado a base da tua pirâmide, entendeu? Você calçou a tua construção. Porque a partir dali, a tua incoerência vai ser menor, porque você já acertou as fáceis. Então as médias e difíceis você vai construindo depois. Outra dica, viu que a questão é muito difícil e emperrou? Pula.
Ah, mas essa questão vale muito. Ela não vai valer muito se você errar as fáceis. Se você errar as fáceis. Entendeu? Gaste mais do seu tempo para acertar as fáceis. E as fáceis no Enem ainda são a maioria. Por isso que é ali que você tem que se fazer e é ali que você vai construir o teu cálculo de TRI. Então a minha dica de estratégia é treinar a precisão. Treinando precisão, você vai conseguir velocidade e com velocidade você constrói a pirâmide perfeita para jogar a tua nota pro alto. Show de bola. Segundo ponto é o seguinte, principalmente para os alunos de medicina, você tem que saber qual é a importância de cada ciência. Importância é uma palavra ruim, tá? Eu estou dizendo que... Pro resultado. Exatamente. Existem ciências que são mais acertadas que as outras. E se elas são mais acertadas... São fáceis. Elas são fáceis, então elas valem menos. E aí eu vou dizer... nos últimos anos para vocês. A ciência que é mais acertada é a linguagens. Então, você pode acertar 40 em linguagens. Ainda assim, a sua nota não vai passar de 720, 730. Por quê? Porque está todo mundo acertando. Tá, mas também se errar vai cair muito. Claro. Então, o teu papel básico é acertar linguagens, mas ela não vai ser a nota diferencial. Entendeu? Entendi. Por que eu estou dizendo isso? Isso são casos extremos, tá, pessoal? Mas no domingo... linguagem e matemática. Você vai começar com matemática. Porque é ela que é o divisor de águas mesmo dos candidatos de alto e de médio rendimento. Então você tem que dar mais força para a matemática, porque a linguagem, se der alguma coisa errada no meio do caminho, ela não vai ser tão impactante na tua nota final. Entendi. Entendeu? E eu não estou querendo desmerecer a linguagem de forma alguma. Estou dizendo que dentro de uma base estratégia de prova, exatamente, do base do modelo, no domingo, matemática é preferência. Aí eu sempre falo assim com os alunos, qual vocês acham que vai ser a segunda mais acertada das ciências? Todo mundo fala humanas, né? E pior que não. Pior que a segunda mais acertada é justamente natureza. E aí você fala assim, pô, mas como, professor? Pô, tem química ali, tem física, biologia... As questões são mais diretas, eu acho, né? E eu acho também, bem se é uma coisa minha, que é onde a galera da medicina é muito boa. É, verdade. Então, ali a medicina destrói, eles vão sempre mandar muito bem em naturezas, e como tem muito acerto, ela acaba ficando ali de 710, a média que você tem que conseguir. Para um aluno de medicina, principalmente o cara que está assistindo o canal aqui, isso é mole, tem que acertar 710 e você consegue, é o dever de casa. Agora, lembre-se sempre, isso é para uma universidade que não tem peso diferente por disciplina. Ah, sim. Entendeu? No caso, pô, cara, eu quero estudar na FRJ, é o meu modelo ideal de medicina, então ali é diferente. Biologia ali tem peso 3, química vai ter peso 2, e ali você tem que reaver a tua estratégia daquilo que você tem como Por isso que é importante olhar o edital de cada universidade para montar a tua base de estratégia em cima disso. Exatamente. E a terceira é Ciências Humanas, que não diferencia muito. Ela fica ali 730, a média, então é muito parecida, mas não pode ser deixada de lado de maneira alguma. Tem que estudar bem história, geografia, filosofia. Essas questões de sociologia e filosofia, às vezes é aquilo que a galera às vezes não dá tanta atenção, mas num vestibular de medicina pode ser onde você vai cair, entendeu? Então se você acertar, você joga a tua média para cima de 720, e aí vem os dois grandes monstros, né? E para terminar, os dois grandes monstros no diferencial do vestibular é matemática, né, e redação. Matemática você tem para o exame, para a faculdade de medicina, acertar, fazer uma média acima de 830, é o considerado o modelo ideal. E aí você tem que acertar acima dos 30 acertos, né? Então você tem que botar ali 33, 34, quanto maior o acerto, maior a tua coerência, e acima de 800 você vai colocar. E no final, o grande peso, sem dúvida, ainda é a redação. A média da redação é muito baixa no geral, então você tem que jogar a tua média muito pro alto. A redação, ela é um diferencial absurdo. Absurdo, né? E você pode pegar todo aluno de medicina, dificilmente você vai encontrar alguém com abaixo de 900. O ideal para você garantir tua nota é 920. Então, a dica é uma redação por semana, às vezes mais, sempre com correção de um professor que você tenha confiança, tentando entender também como é que é a estrutura da redação, isso também está no edital, e você pode olhar ali, porque redação você pode mandar muito bem em toda a prova objetiva, e se você não tiver acima de 900 na redação, o sonho da medicina vai ficar cada vez mais distante. Nessa reta final agora seria interessante pegar os vídeos de preparação que a gente botou aqui, porque vocês dão as dicas diretas para fazer cada prova, preparação em química com a Alan, preparação em redação com a Amanda, história com o Wesley, com o Jeff, história não, desculpa, matemática, história com o Otto e com o Felipe, biologia com o Cícero, pega tudo isso,
nosso vídeo de hoje com essa estratégia aqui e mete bronca. É isso aí. Então, foco na redação e matemática e entender o TRI para conseguir as notas acima de 700 em humanas, natureza e linguagem. Eu acho que o vídeo foi bem esclarecedor, foi padrão ouro total. É isso, né? Eu acho que é isso. Dessa Beleza. maneira, sucesso. Valeu, Otto. Esclareceu muita coisa aqui pra gente. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha aí. Grande abraço. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama aqui. Vem. Tchau.